O Batman é um dos melhores heróis da DC, e isso a gente não tem nenhuma dúvida. E ele possui várias histórias que são icônicas. Exatamente, e uma delas é Batman, a Piada Mortal, que trabalha bem a relação do Batman com o Coringa. E é sobre ela que nós vamos falar hoje aqui no Refúgio. Eu sou o Henrique. E eu sou o Victor, e você está no seu Refúgio Nerd. Tudo começa com o Batman indo até o asilo Arkham. Ele quer conversar com o Coringa, tentar mais uma vez encontrar um ponto de paz antes que um dos dois morra. Mas quando ele chega na cela, ele percebe que o homem ali não é o Coringa, era um impostor. O verdadeiro Coringa já tinha fugido. Enquanto isso, o verdadeiro Coringa invade um parque de diversões abandonado. E lá ele começa a preparar seu espetáculo macabro. Como toda a piada dele, o punchline é trágico. E o Coringa vai até a casa do comissário Gordon. E quem abre a porta para ele é a Bárbara Gordon. E sem dizer uma palavra, o Coringa pega a pistola e atira na Bárbara. E a bala acaba atravessando a coluna dela, que ela cai no chão imóvel. E no momento que ele atirou na Bárbara, ele tirou as roupas dela e começou a fazer várias fotografias do corpo dela caído no chão, atravessado com um tiro. Mas o Coringa não para. Ele sequestra o comissário e leva ele para o parque de diversões, onde começa um jogo doentio de tortura psicológica. E lá no circo, o Coringa, ele mostra as fotos da Bárbara baleada e caída lá no chão, humilhada pro pai dela, o comissário Gordon. Tudo para provar um ponto, que qualquer pessoa pode enlouquecer se tiver um dia ruim o bastante. E aqui, a HQ, ela começa a fazer o que poucas histórias ousam fazer. Mostrar que o verdadeiro terror não é físico, mas sim mental. Entre uma tortura e outra, o Coringa lembra do próprio passado. E é aí que o Alan Moore faz o impensável. Ele mostra o homem por trás do monstro. Antes da loucura, o Coringa ele era um comediante fracassado, tentando sustentar a esposa grávida, sem saber o que fazer, sem conseguir nenhum emprego. Ele aceita participar de um assalto. Mas assim, rapaziada, o destino é cruel. Enquanto o Coringa estava lá planejando esse assalto, a esposa dele sofre um acidente doméstico e acaba morrendo, cara. Ele, de alguma forma, fala ali com os bandidos, fala assim, mano, vou desistir desse assalto, só que os caras falam assim, mano, uma vez dentro você vai ter que terminar. E o plano consistia em ir até uma fábrica onde o Coringa trabalhava, uma fábrica de químicos. Só que o plano dá completamente errado e quem aparece lá é o nosso querido morcegão, cara, o Batman. O Coringa então tenta fugir, mas acaba caindo num tanque químico. E quando ele emerge, quando ele afunda, a sua pele fica branca, o seu cabelo verde e seu sorriso fica eterno. Então foi ali que nasceu o Coringa, e com ele a filosofia que define toda essa história. Basta apenas um dia ruim para o homem mais são de todos se tornar um lunático. Enquanto o Coringa tenta endoidecer o comissário Gordon, humilhando ele, o Batman aparece e começa a perseguir o Coringa. Mas o comissário Gordon, ele é um cara são, então ele resiste e acaba não caindo na loucura do Coringa. Mesmo depois de tudo, ele exige que o Coringa seja preso dentro da lei. Ou seja, ele não queria que o Batman chegasse e matasse o Coringa ou espancasse ele de alguma forma. E esse pensamento, claro, demonstra um contraste. O Batman acredita na ordem e o Coringa no caos. O Batman acaba alcançando o Coringa lá dentro do circo. Rola uma luta dentro do corredor de espelhos, aquela confusão toda, até que o Batman consegue derrotar e encurralar o Coringa. Mas em vez de vingança, o Batman oferece ajuda. Fala que ele não quer matar o Coringa, que talvez ainda haja uma saída para os dois ali, né? Mas o Coringa fala que já é tarde demais e começa a contar uma piada. Tinha dois caras no hospício. Em uma noite, eles decidiram que não queria mais viver naquele lugar e resolveram fugir. Aí foram até a cobertura do hospício e viram do outro lado do beco estreito o telhado de um outro prédio apontando para a lua, apontando para a liberdade. Então, um dos sujeitos saltou sem problema pro outro telhado, mas seu amigo, ele se acovardou, ele tinha medo de cair. E aí o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse: "Ei, estou com minha lanterna aqui, vou acendê-la sobre o vão entre os prédios e você atravessa pelo fecho de luz." Mas o outro cara sacudiu a cabeça e disse: "O quê? Você acha que eu sou louco? E se você apagar a luz enquanto eu estiver no meio do caminho?"
Então o Coringa começa a dar risada. O Batman, logo em seguida, começa a rir também. O riso dos dois ecoa e de repente para. A última imagem é a chuva e o reflexo das luzes piscando numa poça d'água. Ninguém sabe o que aconteceu. Será que o Batman matou o Coringa ou ele simplesmente entregou o Coringa para a polícia, como sempre? O Alan Moore nunca respondeu e talvez essa seja a verdadeira piada mortal. No fim, ninguém é completamente são. A piada mortal mudou o universo do Batman para sempre. O tiro do Coringa deixou Bárbara Gordon paraplégica, mas ela renasceu como oráculo, símbolo de força e inteligência. E o Coringa ganhou o que sempre quis, provar que ele e o Batman são duas faces da mesma moeda. Com o roteiro brilhante de Alan Moore e a arte impecável do Brian Bolland, essa HQ virou um marco. Uma história sobre loucura, tragédia e a fronteira invisível entre o herói e o vilão. E você, acha que basta um dia ruim para enlouquecer? Então, rapaziada, deixe as suas opiniões aí nos comentários, que a gente vai ler todos. E se você curtiu esse mergulho sombrio no universo de Batman e Coringa, já deixa o like e se inscreva e ativa o sininho, para não perder mais nenhum conteúdo brabo aqui do Refúgio. É isso aí, até a próxima. Um beijo.